Vamos à nossa primeira aula, pessoal. Nossa primeira aula vai falar sobre 3 temas: múltiplos, divisores e números primos. Então vamos ao que interessa. Primeiro sobre múltiplos. O que seria isso? A palavra já diz muito. Múltiplos vem de multiplicação. O que é isso? Tabuada. Múltiplos nada mais é do que os resultados de uma tabuada. Como assim? Olha só, eu vou falar sobre os múltiplos do 2, por exemplo. Quem seriam os múltiplos do 2? Seriam os resultados da tabuada do 2. Então, prestem atenção aqui, ó. Tabuada do 2, ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 2 vezes o 3, 6. Correto? Aqui é a tabuada do 2, mas a tabuada do 2 continua, né? Vai indo lá, 2 vezes 10, por exemplo, 20. Todos esses resultados aqui são os múltiplos do 2. Como eu estou construindo a tabuada do 2, todos os resultados são múltiplos dele. Então, ó, o 2 é múltiplo dele mesmo, o 4 é múltiplo do 2, o 6 é múltiplo do 2, o 20 é múltiplo do 2. E assim por diante. Tem muita gente que acha que a tabuada acaba aqui, no 2 vezes 10. Não, tabuada é infinita. Eu poderia fazer 2 vezes 11, 2 vezes 12, 2 vezes o 13 e assim por diante. Todos os resultados continuariam sendo múltiplos do 2. Ah, não entendi. Não tem problema. Vou te dar mais um exemplo. Imagina que agora eu estou falando dos múltiplos do 12, por exemplo. Se eu quero os múltiplos do 12, eu vou construir a tabuada do 12. Então vamos lá, de novo. 12 vezes 1, 12. 12 vezes o 2, aí 24 já. 12 vezes o 3, 36. E assim por diante. Todos esses resultados aqui obtidos são múltiplos. De quem? Do 12, que é o que eu estou fazendo na tabuada. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu pegar um número lá na frente, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, 12 vezes 24. Esse eu vou até armar a conta aqui para fazer, ó, 12 vezes 24. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Pula uma casa, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Deu, ó, 8, 8, 2. 288. Tá vendo que esse é o resultado? O 288 continua sendo múltiplo do 12 também. Porque ele também é resultado de uma tabuada do 12. Beleza? Essa é a parte de múltiplos. Vamos agora direto para a parte de divisores. Segunda parte agora, divisores. Falando sobre divisores, a palavra também já diz muito. O que seriam? Seriam os números que dividem. Ó, vou dar um exemplo. Eu pego aqui o número 10. Vou colocar aqui em cima, 10. E pergunto para vocês quais são os divisores do 10. São os números que conseguem dividir ele, não é? Pensando numa forma de multiplicação, dá para pensar assim. Divisores são os números que multiplicados formam ele. Por exemplo, eu vou pensar numa conta que dá o 10. Ó, eu sei que 2 vezes o 5 forma o 10, não forma? Como o 2 vezes o 5 forma o 10, eu sei que o 2 divide ele e eu sei que o 5 também divide ele. Então, o 2 e o 5 são divisores do 10. Será que o 10 tem mais divisores? Tem sim. Todo número, ele sempre tem 2 divisores obrigatórios. A não ser o número 1, que só tem um divisor, mas não vamos falar isso daqui a pouco. Mas quais são os divisores obrigatórios? Ele mesmo e o 1. Por exemplo, eu sei que 10 vezes o 1 também forma o 10, não é? Ou seja, o 10 é divisor dele mesmo e o 1 também é divisor. Sempre o 1 e o próprio número sempre serão divisores. Vou dar mais um exemplo aqui de divisores. Então eu vou pegar aqui, ó, o número 45, por exemplo. E aí eu vou pensar, divisores de 45. Nossa, é difícil pensar nisso. Pense em multiplicação. Que multiplicação que dá 45?
Por exemplo, 15 vezes o 3. 15 vezes 3 dá 45, não dá? Sendo assim, o 15 é divisor. E o 3 também é divisor. E aí, como eu falei, quais são os divisores obrigatórios? Aqui eu já mato dois divisores que são obrigatórios. O 1 e o próprio número, que é o 45. 1 vezes 45 também dá 45. Então, o 1 com certeza é divisor e o 45 com certeza também é divisor. Tudo bem? Vamos agora falar sobre números primos. Beleza, pessoal? Agora, números primos. Para você saber o que é um número primo, você não precisa fazer um teste de DNA, não. O que você precisa é saber uma pequena regrinha. É o seguinte, o número primo, ele vai ser um número que ele só divide duas vezes. Ou ele é aquela, como eu falei na parte de divisores, sempre tem dois divisores que todo mundo vai ter, que é o 1 e ele mesmo, certo? Para você saber aqui se um número é primo, ele só pode ter dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Só pode dividir duas vezes. Dividiu 3 vezes, 4 vezes, não é mais primo. Dividir uma vez só, também não é primo. Para ser primo, tem que dividir duas vezes. Apenas e exatamente duas vezes. Então, por exemplo, olha o número 3. Eu sei que 3 vezes o 1 dá o 3. Ó, ou seja, o 3 é divisor, o 1 também é divisor. Divisores. Agora, não tem nenhuma outra multiplicação que dá 3. Nenhuma outra multiplicação dá 3. Ou seja, apenas o 3 e o 1 são divisores dele. Ele é um primo. Agora vejam o 10. O 10 não é primo. Por que o 10 não é primo? Porque ele tem muitos divisores. Olha só. Se eu fizer 1 vezes 10, dá 10. Correto? Olha aqui. 2 divisores. Se eu fizer 2 vezes 5, também dá 10. Ou seja, eu aqui tenho mais 2 divisores. Já encontrei aqui quantos divisores? Eu já encontrei 4 divisores. Pronto, não é primo. Para ser primo, tem que ser apenas 2 divisores. Curiosidade, o número 1, esse aqui é bem legal. Muita gente acha que o número 1 é um número primo, mas ele não é primo. Por quê? A única conta que dá para fazer aqui, ó, é 1 vezes 1. Ou seja, o 1, ele tem apenas um único divisor, que é ele mesmo. Não tem nenhuma multiplicação aqui que vai formar o 1. Apenas o 1 vezes 1. Então, o número 1 só tem um divisor. Apenas um divisor. Ou seja, ele é primo? Não, porque para ser primo tem que ter 2 divisores. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula. Eu falei sobre esses 3 temas. Na próxima aula nossa vem mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, ou seja, MMC, MDC. Até a próxima aula. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e não fica de fora nas próximas novidades que vem por aí, tudo bem? Como eu falei, quero explicar matemática de um jeito bem simples, de um jeito que todo mundo entenda. Não está entendendo? Pode colocar aí nos comentários onde você não entendeu, que eu vou tentar explicar de um jeito que você conseguir entender, tá bom? Até a próxima. Fechou? Beleza, pessoal? Agora números primos, beleza? Aquele que não é nem seu tio, nem sua tia, é apenas o seu primo. Olha só, falando em números primos, esse é o mais fácil de todo. Meu Deus, português. É o seguinte, números primos tem a ver com a parte de divisores. Para você saber o que é um primo, você não precisa de um... Vamos fazer de novo. Desculpa. Era tão ruim a piada que nem eu gostei. Eu não tinha falado. Ai, tem que fazer as vinhetas agora.